Deus abençoe a sua vida e toda a sua casa, no nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, convido a todos para que entremos em oração. Mas de antemão, eu gostaria de deixar uma reflexão para todos os irmãos, que vem da palavra de Deus. Eu me encontro aqui em Mateus capítulo 14, versículo 28. O título é Jesus anda por sobre o mar. Mas no versículo 28, o Espírito Santo diz: Respondeu-lhe Pedro e disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou: Salva-me, salva-me, Senhor. Esta palavra, ela não está aqui em vão. Essa palavra é para motivar a minha vida, a sua vida, para que venhamos entender que quando Jesus, ele manda, ordena para que venhamos fazer alguma coisa, certamente ele estará no controle de tudo. O Espírito Santo, ele diz no início da palavra que Jesus, ele deu uma ordem para que os discípulos entrassem no barco e seguissem avante, enquanto mesmo despedia as multidões. Mas depois de ter despedido as multidões, Jesus resolveu orar. E já era a quarta vigília, que era de 3 horas da manhã até 6 horas da manhã. Só que os discípulos ainda se encontravam no barco e lhe sobreveio uma tempestade sobre eles, um vento muito forte. E Jesus, ele percebeu isso, porque Jesus, ele vê tudo. Pois quantas são as pessoas que pensam assim: Jesus, ele até me abençoou com um emprego, mas olha os problemas que eu estou enfrentando. Jesus até me concedeu uma bênção no meu casamento, mas olha a luta que eu estou enfrentando. Entenda uma coisa: quando Jesus, ele dá uma ordem e damos o primeiro passo, querendo ou não, nos sobrevirá ventos contrários, como aconteceu aqui. O vento era contrário, estava ali indo com ímpeto contra aquele barco. Eles tentavam chegar até a margem, mas não conseguiam. Mas quem enviou eles para seguir avante? Jesus. Jesus, ele está no controle de tudo. Agora te faço uma pergunta: o que Jesus tem falado ao teu coração? Qual o projeto, qual o sonho que ele derramou no seu coração? Se é para buscar em favor da sua família, fique em paz. Bispo, mas o problema está aumentando. Fique em paz. O vento está sendo o contrário. Fique em paz. Não fique reparando os problemas. Será prejudicial para você. Você veja bem que quando Pedro falou: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, ele foi ousado. Ele conseguiu sair do barco porque ele estava olhando para Jesus e começou a andar por sobre as águas. Mas logo reparando a força do vento, ele começou a afundar. E assim tem acontecido, infelizmente, com muitas pessoas que têm analisado, olhado os problemas que estão vindo contra ela. Ou seja, não devemos alimentar os problemas, porque Jesus, ele está acima de tudo e sempre estará. Por isso, creia, confie, caminhe. Não pense você que Jesus te abandonou, não. Não pense você que Jesus está fora do controle, porque não está. Os discípulos acharam que Jesus ali tinha abandonado eles. Mas Jesus, imediatamente, quando observou que aquele barco estava sendo afrontado pela fúria do vento, o que ele fez? Ele logo foi ao encontro dos discípulos. E eles disseram: é um fantasma. Mas por quê? Você já parou para analisar? Por que eles chamaram? Porque eles falaram: é um fantasma. Porque o poder de Deus se manifestou, ele é luz. E aonde há luz, há liberdade. Quando Jesus, ele observa que um dos seus servos, um dos seus filhos, se encontra em perigo, o seu poder se manifesta. E ele foi ao encontro dos discípulos. E Pedro fez ali. E na verdade ele falou: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Na verdade fez uma prova ali. E Jesus falou: venha, venha. E logo a seguir ele reparou a fúria do vento, a fúria das águas. Então não repare os problemas, não dê, atenção aos problemas, às conversações torpes, como
Muitas pessoas têm dado ouvido, você não vai vencer, você não vai prosperar, seu casamento não tem como, sabe, ser restaurado, o seu filho não vai voltar para o caminho de Deus. Vamos parar com isso. Jesus está no controle de tudo. O que Ele quer é que venhamos confiar nele, para que o seu poder continue se manifestando a nosso favor. Vamos entrar em oração? Vamos? Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, através desta oração, eu te agradeço, junto com os meus irmãos, por esta grande oportunidade de estarmos mais uma vez orando. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, abençoe cada uma dessas pessoas que estão nesse momento, meu Pai, orando comigo. Que o Senhor preserve, abençoe, guarde, prospere a vida de cada um e que nenhum deles, meu Pai, se propõe em reparar os problemas, dar ouvido aos problemas, mas sim olhar para o Senhor. Enquanto Pedro olhava para o Senhor, ele conseguiu subir, na verdade, andar sobre as águas, que representam os problemas que nos sobrevêm. Por isso que devemos olhar somente para o Senhor. E eu te agradeço por esta palavra, por esta mensagem que o Senhor acabou de falar conosco. Que Deus abençoe a todos e olhemos para Jesus, porque seu problema não é maior e jamais será do que o nosso Senhor Jesus, tá bom? Fique na paz e lembrando que nesse domingo agora teremos um domingo muito abençoado. O domingo do esconderijo do Altíssimo. Salmos 91. Busquemos ao Senhor para que o Senhor nos livre de todas as pragas, de toda seta, de toda mortandade, de todo mal, porque esse mal, ele tenta achar brecha. E quando ele acha brecha, quando a pessoa não tem Jesus, a pessoa ela é fatalizada. Por isso que devemos buscar a face de Deus. Avenida da Wilder Câmara, número 3136, aqui na zona norte do Rio de Janeiro, tá bom? 8, 10, 15, como também às 18 horas. Deus abençoe e até domingo, em nome de Jesus.